França chega, ó. E aí o Aguinaldo dá um tapa no rosto do França. É verdade, cabe o cartão vermelho. Agora goleiro contra goleiro, hein? Rogério Ceni vai colocar lá. Responsabilidade para o goleiro do São Paulo empatar o jogo aqui no Morumbi. Inacreditável! Vamos ver, primeiro teve o desvio lá, ele tocou na bola, ela bateu na trave. Olha a defesa do goleiro. E depois ele sai de novo para fazer uma outra defesa, Raul. Impressionante. Com Rogério 1, Nem 7, Bordon 4, Edmilson 14, Jorginho 2, Carabali 28, Carlos Miguel 11, Marcelinho 16 e Serginho número 6. Na frente, França 9, Dodô 19. Já o Palmeiras de Luiz Felipe Scolari modificado, o Filipão mexeu na equipe e resolveu poupar alguns jogadores. 5 jogadores estão sendo poupados. Palmeiras com 12 Marcos, 2 Arce, 5 Roque Júnior, 4 Kleber, 21 Rubem Júnior, 25 Galeano, 16 Rogério, 19 Pedrinho, 10 Alex, 30 Edmilson, 17 Evair, técnico Luiz Felipe Scolari. O trio de arbitragem para a partida desta tarde vai com Paulo César de Oliveira, árbitro de 25 anos do quadro da FIFA, auxiliado por Ednilson Corona, também da FIFA, e Francisco Rubens Feitosa. Esse é o trio de J. Júnior. Vai apitar ali o Paulo César de Oliveira, já está autorizando. Começa aqui no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. Estamos na segunda fase do Campeonato Paulista, exatamente nesta segunda fase, com a participação dos chamados grandes, né? São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians. Do jogo. Aí o Jorginho. Lá atrás o Nem. Aqui pela direita o Edmilson. França. Saiu bem do Rubem Júnior. Meteu no meio para o Dodô. Saiu da marcação. Bateu. Gol! São Paulo! Dodô, logo a 2 minutos, levanta a galera do São Paulo aqui no Morumbi. Ele ficou ali meio esquisito no lance, está conferindo com o Roque Júnior. Um enroscou no outro. Ele conseguiu se desvencilhar do Roque Júnior. E contra a saída do goleiro, Dodô faz a festa do torcedor do São Paulo. Logo a 2 minutos, Raul. São Paulo 1-0. Você já chamava atenção, o São Paulo partiu para decidir, tomou a iniciativa do jogo. Você reparou ali que o Dodô ficou numa posição melhor, né, do que o Roque Júnior, que ficou todo torto, né? Quer dizer, o Dodô na frente, e o Kleber mais afastado, não havia tempo da chegada, e o toque, né, com confiança, abrindo o placar. E o São Paulo realmente tomou um posicionamento definitivo aí, e parece, na partida, e partiu para cima, né? Paulo e o torcedor brasileiro, né? Com certeza, com muita saudade, todo mundo do Raí. Fiquei sabendo hoje, curiosamente, o Raí aluga o apartamento para o Luiz Felipe Scolari. Olha o São Paulo chegando, o Serginho vai chegando, hein? Aproximou, pode até bater, detona para fora. Mas a defesa do Palmeiras ficou assistindo o Raul, mas deu um espaço para o Marcelinho. Você tá vendo de novo aí, ó. O time do Palmeiras marca mal, quer dizer, você viu na imagem, ficou claro. Quer dizer, marca a distância, tem que fazer uma aproximação maior, principalmente no meio-campo, dar o primeiro combate, né? Porque senão acaba explodindo em cima da defesa, que fica praticamente no mano a mano. Mas é muito importante a arrumação da defesa, mas é fundamental que o meio-campo faça o bate para que ela consiga, pelo menos, se posicionar melhor. Aí a observação do Raul, perfeita. É aí, ó. O Palmeiras tem que matar a jogada aí, porque senão lá atrás depois é aquela correria, né? A defesa dar o primeiro combate é suicídio, não existe. Uma hora ou outra pode acontecer, mas... Você viu ali o lance do Arce fazendo a falta no Serginho. O São Paulo tem a posse de bola. São Paulo veio inspirado para o jogo, hein? Carlos Miguel, 1-0 para o São Paulo. Mete lá dentro de novo. Dodô tá marcado. Rolou para o França. A bola bateu no Kleber. Ganha escanteio São Paulo. São Paulo chegando sempre com muito perigo. Você tá vendo de novo aí a ajeitada para o França.
E a bola batendo ali no pé do Kleber. É fraca a marcação, o Galiano aqui pelo lado esquerdo. E o Rogério pelo lado direito pega o Serginho ou o Marcelinho, quer dizer, fica muito difícil. É complicado também porque o lado esquerdo do São Paulo é muito bom. Olha a cobrança do Marcelinho. Dodô de cabeça para fora, tiro de meta para o Palmeiras. Coisa feia e perigosíssima, né? Porque está lá dentro da área. Olha o Arce. Evair. Finalmente o Evair recebeu uma bola como ele gosta, nos pés para poder trabalhar, né? Evair está lá pelo meio. O levantamento seria exatamente para ele, mas é escanteio favorecendo a equipe do Palmeiras lá pela direita. Galiano vai chegando para a área, você está vendo o Arce arrumando a bola. O Roque Júnior chega, o Kleber também vai chegando, enquanto o Arce vai meter essa bola lá dentro. Está 1-0 para o São Paulo. Olha lá, Evair de cabeça. Gol! Empata o Palmeiras no Morumbi. 15 minutos, Evair. O Rogério não pôde fazer absolutamente nada. Você está vendo aí, ó. O Ney chegou tarde, pelo menos, para tentar atrapalhar o Evair. E o Palmeiras empata, Raul. Você viu que o Rogério tinha razão na preocupação em bolas altas. É claro que não é a única jogada que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem outras jogadas. Agora, que é o forte do time do Palmeiras, não tenho a menor dúvida, né? Quer dizer, uma situação em que o Palmeiras tira sempre uma grande vantagem na cobrança de escanteios, nessas faltas do lado do campo, e a presença do artilheiro Evair, né? Ficou curta a bola para o Rogério, não dava para sair, quer dizer, o posicionamento dele foi perfeito, mas o Ney realmente não saltou, não conseguiu sair do chão, e aí acontece o gol. E o time do Palmeiras se encheu de confiança, inclusive marcando muito bem agora, correndo muito mais. E o time do São Paulo meio traumatizado, quer dizer, se desarrumou completamente. O time do São Paulo não se recuperou ainda, hein? Tem possibilidade de se recuperar porque é um grande time. Chega bem por ali o Marcelinho, boa antecipação, o lance é bom, hein? Serginho tá ali do lado, recebe. Jorginho pelo meio. Pegaram o Jorginho lá. Galiano pegou o Jorginho, Paulo César marcou. E a torcida do São Paulo agora protesta porque quer cartão, né? Olha o lance aí, ó. Carlos Miguel. Ajeitou para a esquerda, pode bater. Foi derrubado, Falcário. Achei que ele ia bater no primeiro momento do lance. Aí deu mais um toque, aí, ó. Ele já tinha recebido a falta do Rogério antes. Você conferiu no replay. Galiano, Carlos Miguel. O lance é ótimo para o São Paulo. A posição para o cobrador é excepcional. Para o goleiro, essa bola aí na diagonal, ela é um horror, viu, Jota? E o Rogério tá indo para lá, hein? São Paulo tem ali o Serginho, tem o Bordon, tem o Marcelinho. Cobradores. E dessa posição então, hein? Vamos ver, o Serginho tá mais perto da bola, o Rogério tá lá, ó. O Michael chamava atenção. O Rogério também tá ali, ó. Serginho bateu! Gol! Desempata Paulo Serginho! Colocou com a mão. Que cobrança espetacular do Serginho, 22 do primeiro tempo. Olha a cobrança do Serginho, veja onde entrou essa bola. O goleiro Marcos foi porque tinha que ir, Raul. Vai fazer o que com essa bola? Olha aí, ó. É ir atrás de causa perdida, né, Jota? Ele coloca muito bem, com que facilidade, você viu, parece simples fazer a cobrança, né? Lá em cima não dava, o goleiro foi só por honra da firma. Mas nada poderia fazer. Uma belíssima cobrança, o jogo promete. A gente conferiu aqui. Carlos Miguel. Bola na frente para o França. 2-1 para o Palmeiras. Olha o França, saiu bem do Kleber. Aí já complicou um pouco, né? Olha lá. Complicou muito, mas ainda ganhou lateral. Já tinha executado o lance, né? Não havia outra coisa a fazer senão o cruzamento. Aí demora um pouquinho mais. Aí chega com essa velocidade, já chega a marcação e acaba o lance. Mais um amarelinho, Kleber, número 4 da equipe do Palmeiras.
Pegou por baixo ali o França, você conferiu no replay. Vamos ver a chegada do Marcelinho. 2 para o São Paulo, 1 para o Palmeiras. Estamos no primeiro tempo aqui no Morumbi, um grande clássico. Carabali, Edmilson. Abertura boa para o Jorginho. Fez o corte, pé esquerdo, tocou para dentro, posição legal, saiu o goleiro Marcos. Falta no Dodô. Cobrança rápida, o Palmeiras está perdendo o jogo. Caiu lá na frente o Evair. E agora tem falta do Nem. E o Nem reclama e toma cartão, olha lá. Mais um cartão para o time do São Paulo. O Nem entrou com a sola do pé do jogador do Palmeiras. O Paulo César estava ao lado do lance, acabou assinalando a falta. Cartão amarelo para o Nem, é o 4º da partida, 2 para cada time. Você vê de novo ali o lance, está levantando o braço direito o árbitro Paulo César de Oliveira. Um vale direto, hein? O Arce está ali perto da bola. Vamos ver qual é a jogada ali, ensaiada pelo time do Palmeiras. Você viu lá o fundo do Rogério. Paulo César estava brigando ali com a barreira, braço direito erguido, ajeitada a bola para o Arce, levantou, do outro para o Galeano, o Rogério vai atrás dela. Gol! Misteriosa, olha o levantamento do Arce, do outro lado, pro Galeano, como subiu, hein? Aí o Rogério foi atrás dela, e ela caiu lá dentro, empata o Palmeiras outra vez. Vamos conferir de novo, Galeano, Rogério fez dela, o Roque Júnior estava ali no caminho, 2 para o São Paulo, 2 para o Palmeiras. Gaú. Você chamava a atenção da jogada ensaiada, e ela foi muito bem executada, né? Isso é o que é o mais importante. Quer dizer, o Galeano subiu muito bem. A importância do Roque Júnior foi fundamental para a consequência do lance, né? Quer dizer, o Rogério não tinha como chegar na bola porque também foi atrapalhado, foi impedido pelo jogador do Palmeiras. Mas a bola entraria de qualquer maneira, eu tenho a impressão, pelo posicionamento do Rogério, ele não teria condição de fazer defesa e nem falhou no lance com a bola que cai sem peso, lá no ângulo. Quer dizer, é muito difícil, ele estava aqui no pau de cá para ir para outro lado, era impossível chegar. Méritos para a cobrança, mais uma vez o Arce, né? Jota, e um fato curioso aqui, assim que saiu o gol, para variar, o Luiz Felipe deu uma bronca nos jogadores para tentar acertar o time, chamou o Roque Júnior, o Roque tá tudo errado ali atrás, você não tá acertando. O Roque falou, quer a camisa? Toma a camisa. E olha que nisso o Luiz Felipe foi bom, hein? Tá aí o Filipão, 41, 2-2, um grande clássico aqui no Morumbi. Tá aí para você conferir, 2 para o São Paulo, 2 para o Palmeiras. Deve estar dizendo o seguinte, que pena, né? O jogo tá tão bom. Carabali. Marcelinho vai chegando, Serginho perto dele ali. Tá aí o Serginho. Dodô e França enfiados. Serginho chega, toca na frente. O Arce estava ali no bico da área. Vem cartão para o paraguaio. Cartão para o Tique Arce, número 2. É o 3º cartão amarelo da equipe do Palmeiras, o Ptida. Paulo César de Oliveira, na parte disciplinar também, ele é muito bom, porque ele em momento algum tem dúvida. É claro que evidentemente uma hora ou outra ele pode se confundir, mas ele vai e aplica com uma convicção que não causa dúvida em ninguém, hein? Acompanha de perto sempre os lances. É impressionante o estado, inclusive, físico do árbitro. Tá lá o Serginho perto da bola, 2-2. Levantamento do Serginho, tira o goleiro Marcos. A bola que tinha o Dodô, já está pronto lá para o cabeceio. Saiu mal ali o Ben Júnior, joga o Dodô. Tirou o Kleber, volta o São Paulo, Jorginho. 43, boa bola para o Edmilson. São Paulo chega bem. Kleber tirou. Volta o São Paulo, Jorginho. Rogério não pegou nada. Bordon rola na esquerda. Perigo, Marcos! Como peguei o Serginho, que defesa do goleiro do Palmeiras. Cartão para o Arce aí confirmado. Serginho, você vai ver, pegou otimamente de fora. Olha a defesa do goleiro com a mão trocada, hein?
Defesaça do Marcos. Vamos para 44. 2-2. Serginho batendo. Tirou o Rogério, tirou mal. Carlos Miguel. Mete para dentro. Subiu o Kleber, não pegou nada. Olha o Dodô. Ajeitou, bateu Marcos. Mais uma do Serginho. Outra pegada no goleiro do Palmeiras. E essa foi rasante ali, ó. Vamos para o final do primeiro tempo aqui no Morumbi. 2 para o São Paulo, 2 para o Palmeiras. Dodô fez 1-0, Evair empatou. Serginho fez 2-1, empatou. França. Sai bem do Galeano. O Rubem Júnior caiu. E quando caiu, aproveitou, já puxou ali o pé do França. 3 minutos de acréscimo. Você está vendo aí, ó. 3 minutos. Ele puxou para impedir que a arbitragem pudesse dar a lei da vantagem. Seria complicado, mas já chegava a marcação. Não aconteceria nada, não. Mas é bom o jogo, hein, Jota? Muito bom. Temos mais 3 minutos. 45. Vamos para 48, portanto. Jorginho perto da bola ali. Levantamento do Jorginho. Passou por todo mundo. Passou pelo França, passou pelo Bordon. O Kleber ficou. Vamos ver de novo. Olha o capricho dessa bola metida pelo Jorginho ali dentro da área. Aqui, aliás, que não é muito grande não, mas também não podemos dizer que seja um público ruim, né? Olha o França. Mete bem essa bola para o Serginho. São Paulo chega, a defesa vai se arrumando. Serginho limpou bonito, levantou para o Dodô, bateu! Gol! Do São Paulo, 48 do primeiro tempo. Que jogada do Serginho! E o Dodô pegou um voleio bonito. 3 para o São Paulo, 2 para o Palmeiras. Falávamos do jogo, tá aí a jogada do Serginho. E esse gol para fechar o primeiro tempo, Raul. É impressionante, né? Você acompanha a qualidade do jogo. O lance foi espetacular, fecha aí. Quer dizer, uma palavra muito usada, mas com chave de ouro, realmente, esse primeiro tempo. O lance foi maravilhoso. O Roque Júnior, quer dizer, ele vai ficar 3 semanas pensando como é que o Serginho fez aquilo em cima dele. O Javá, ele perdeu completamente o rumo de toda a habilidade do jogador. E a conclusão do lance, o fechamento do lance, um golaço, uma pegada de... Termina o primeiro tempo. Apita o Paulo César de Oliveira. Vamos então para o segundo tempo aqui no Morumbi. 3 para o São Paulo, 2 para o Palmeiras. Vamos saber do Michael Keller se o Carpegiani mexe, se o Filipão também. Começa o segundo tempo aqui no Morumbi. Arce. Bola mal passada para o Evair. França. Serginho. Chegou, acreditou, bateu, a bola acertou no olho. É dele, Serginho, levantou do outro lado, olha o toque de cabeça para fora. Tava lá o Dodô, vamos ver de novo. Ninguém marcando lá. Galeano chegava, mas chegava tarde, né, Raul? Olha aí o lance. Você vai verificar que o Dodô subiu antes, quando ele vinha caindo, ele consegue tocar na bola. Aí o que acontece? Amorteceu e perdeu todo o contato direto com ela, né? Acabou errando, quer dizer, um lance que poderia ter nascido aí mais um gol no jogo. São Paulo tem uma postura bem ofensiva, joga com 3 zagueiros, o Ney é como se fosse um central e sai muito bem. Quer dizer, muito bem posicionada o time do São Paulo, muito bem distribuído em campo, né? São Paulo, que é o atual campeão paulista. O Palmeiras, último título de campeão paulista foi em 96. Deu o toque do Serginho, Arce, Rogério, Galeano, tem livre pelo meio. 3 para o São Paulo, 2 para o Palmeiras. Passou mal o Galeano, recuperação do Pedrinho. Ele passou mal, depois foi o Marcelinho que fez o passe errado. Bola no braço do Marcelinho. Você está vendo de novo aí.
jogadores do Palmeiras, você viu lá fazendo alongamento. Levantamento do Arce, tirou nem. Vai voltar pro Arce. Mete pra dentro, o desvio pra fora. Que mergulho bonito do Edmilson. Vamos ver de novo. Ele é muito rápido, né? Entrou, quer dizer, antecipou sim diante do Ney, é um jogador mais rápido que o Ney. Uma bola perigosa, essa bola curta que nós chamamos a atenção desde o primeiro tempo, né? Ela cai e o jogador que vem de trás, que se antecipa, chega sempre na frente da zaga, né? Ou do goleiro. Facilita muito a visualização, né? Do gol, das jogadas de área, é verdade. Olha o Pedrinho. Rogério. Rubem Júnior. Tá no prejuízo aqui o Palmeiras. O São Paulo tá ganhando 3-2. É Bahia. O Arce tá do outro lado, recebe. Agora que o Carabali tá chegando. O Rogério vai atrás dela. Não pegou nada o goleiro do São Paulo, hein? Ou chegou a tocar, porque o árbitro está dando escanteio. Vamos conferir aqui. A bola bateu na cabeça do Evair, hein? Se diventa. Ele está dando escanteio lá para o Palmeiras. Você viu, conferiu no replay. Ficou bem claro, hein? Cobrança para o Arce. Quanta gente lá dentro, você conferiu, hein? Olha a cobrança do Arce. Olha a curva da bola, Rogério. Quase foi traído o goleiro do São Paulo. Agora precisa ver, ó. Você está vendo de novo aí. Escanteio favorecendo a equipe do Palmeiras aqui pela direita. Ficou reclamando do Rogério que a bola não teria saído. Olha a cobrança do Arce. Cobrou bem de novo. Vai correndo lá o Edmilson, vai pro domínio, tá marcado pelo Ney, você confere. O Ney ficou pedindo uma saída de bola. Segue o jogo. Bola pro França. Vai embora. Olha o espaço que ele tem lá pela direita no ataque do São Paulo. Ele tem o Dodô e o Marcelinho na área, hein? Levantou pro Dodô. Serginho. Saiu bem do Galeano. Serginho. Saiu bem, chegou, vai bater, Marcos! Pegou no rosto do goleiro a bola do Serginho, mas a saída dele foi providencialíssima. Você vai ver de novo aí, ó. Aí o Paulo César de Oliveira. Os jogadores se desentendem lá dentro, ele vai chamar a atenção, enquanto você via lá o Marcelinho, ó. É o Bordon ali, o Bordon e o Roque Júnior. Tira Marcos. França pegou de primeira, pegou mal. O Zé ainda não conseguiu tocar na bola. Vai saindo o Marcelinho. Serginho. Vai lá pelo meio o Serginho. Tem o Dodô ali do lado. Devolução na frente. Caiu o Dodô. Paulo César manda seguir. A torcida do São Paulo queria falta. Carlos Miguel. França está lá pela direita. O Carlos Miguel vai rolar essa bola para o Marcelinho. Ajeitou, bateu, Marcos! Pegou uma diagonal bonita o Marcelinho. O goleiro do Palmeiras está bravo, porque deixaram ele chutar ali, hein? Olha que defesa. Chegou o Bordon. Serginho bateu, a bola tocou no pé da trave. Tiro de meta para o Palmeiras. Vamos ver de novo. Olha lá, no pé da trave, tiro de meta para o Palmeiras. Está caído o jogador Serginho. Mas é a vitória da Portuguesa e a derrota do Palmeiras aqui. Ótima para o time do Zagallo. Olha o toque de cabeça, gol! Galeano para o Palmeiras, 27 do segundo tempo. Muito Galeano. Você vai ver de novo. Subiu muito e aí cabeceou de cima para baixo. Aí pro goleiro fica muito difícil. Tá aí o Galeano. O Palmeiras empata outra vez. 3 para o São Paulo, 3 para o Palmeiras. 3 gols de cabeça. É impressionante, quer dizer, a força do time do Palmeiras. Quer dizer, a bola parada é um perigo realmente. O Rogério tem toda a razão
tinha razão também de ter a preocupação antes do jogo, chamando a atenção sobre o lance aéreo, que ele acredita ser o lance mais importante do time do Palmeiras. Na verdade mas não é, como eu digo, o único lance importante que tem, a única coisa que o Palmeiras sabe fazer. Coincidentemente, hoje tivemos 3 bolas. Olha aí, esquentou o tempo. Opa! Bom, agora vai sair o vermelho, hein? Agora vai sair o vermelho, vamos ver. Parece que o França deu uma cabeçada ali no jogador do Palmeiras. Vai precisar ver por quê também, né? Pode ter sido uma reação. Os dois iriam para fora. Aguinaldo tá caído. O Aguinaldo tá caído. Tá ali o empurra. Agora parece que a coisa está mais calma. Vamos ver qual é a decisão do Paulo César, que acho que vai ter que consultar. Olha aí, o Aguinaldo chegou e pegou o França. E aí o França foi e deu uma cabeçada no Aguinaldo. Olha aí, ó. Não. Você viu o que aconteceu? O Aguinaldo foi para bater no França e aí teve a defesa do França. Quer dizer, não foi cabeçada não. Vamos ver de novo. Aí foi a falta, tudo bem. Aí o França chega, ó. E aí o Aguinaldo dá um tapa no rosto do França. É verdade, cabe o cartão vermelho para os dois. Primeiro porque o França foi para cima, que é uma tentativa de agressão, ou pelo menos é uma atitude inconveniente que pode receber o cartão vermelho. E o outro pela agressão, pelo tapa, pelo soco. Não importa a violência ou não, quer dizer, vale a intenção de agredir. Então nesse caso, vamos ter aí 2 cartões vermelhos. Vamos ver. E Jota, o técnico Carpegiani já estava prontinho para fazer a alteração no São Paulo. O Varley já estava ali ao lado, ele estava conversando com o Varley e de repente resolveu esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer antes de colocar o jogador Varley em campo. E já chamou também um outro jogador da equipe de São Paulo, que é o zagueiro Wilson. Ele já acabou chamando o Wilson também. Pode haver 2 alterações na equipe de São Paulo. Bom, e agora é o seguinte, se o árbitro viu, não precisa nem consultar o Bandeira, ele deu uma olhadinha pro Bandeira lá agora, olha lá. Ele vai expulsar os dois, deve expulsar os dois, olha lá. Cartão vermelho, os 2 para fora, não precisou nem consultar lá o seu Francisco Rubens Feitosa, que é o assistente lá do outro lado, que estava ali pelo menos a 2, 3 metros do lance. Sai o França e sai o Aguinaldo. 2 expulsões a 30 minutos desse segundo tempo, você tá vendo de novo aí, ó. Está bem claro, o lance não deixa dúvida. Olha confusão de novo. Olha aí. Vamos deixar o assinante acompanhar. O Aguinaldo parece que está querendo puxar mais um para fora do jogo. O Rogério chega ali para o Aguinaldo, o Arce também. Ou alguém teria dito alguma coisa para o Aguinaldo. O cartão continua na mão do árbitro, viu, Jota? O vermelho está na mão do árbitro Paulo César de Oliveira. Expulsou o Ney. Tá expulso o Ney, hein? Tá expulso o Ney. Era isso que ele queria. Você viu que ele saiu sorrindo. Olha lá. E o Ney entrou na provocação do Aguinaldo, né, Raul? Entrou. E muita gente não sabe, mas um palavrão pode causar expulsão também. Deve causar. Se o árbitro quiser, ele pode expulsar. Então isso deve ter acontecido. Quer dizer, o Ney chegou lá, xingou. Mas o Aguinaldo deu mais um tapa. E acabou, conseguiria tirar mais um jogador de São Paulo. Com isso deve ter uma vantagem, né? Pelo menos numérica. E o Paulo César rapidamente coloca a bola ali. Claro, ele quer que o jogo, né, dê prosseguimento, porque senão já vai ter outra coisa. O goleiro do Palmeiras, tá aí o cartão vermelho para o Aguinaldo, ó. Naquela confusão toda, o goleiro do Palmeiras também foi chutado por um jogador do São Paulo. Ali já pegou no rabicho do replay. Olha o Rogério ali, ó. Carlos Miguel. Vamos ver, ó. É o Marcelinho, ó lá. Ele chuta por baixo o Marcos. Que coisa, hein? O jogo estava limpo, estava bonito, Raul. Não podia ter acontecido isso, mas aconteceu. Expulsos aí o Ney, o França e o jogador do Palmeiras, o Aguinaldo. Vai sair o Serginho, hein? Sai Serginho para entrar o zagueiro Wilson. Nessas complicar as coisas, hein? O jogo perde muito, evidentemente, pelo espetáculo feio das expulsões, as brigas. Vai perder agora um número menor de jogadores, quer dizer, quebra todo um sistema, um esquema de jogo, né? Quer dizer, um prejuízo muito grande. Pena que o espetáculo era espetacular mesmo, quer dizer. Você viu a confirmação ali pro Ney, cartão vermelho pro Ney. São Paulo, portanto, perde 2, o Palmeiras 1, né? Olha a bola passando ali à frente do goleiro Marcos. Espetacular era o termo mesmo, porque não havia outra expressão, Jota.
pena, porque vamos perder em qualidade. Tem a impressão que o ritmo vai continuar o mesmo, que ainda há interesse em vencer a partida, os ânimos estão exaltados aí. Correria nós vamos ver se a qualidade vai prevalecer. Bom, tudo aconteceu até os 30 minutos desse segundo, quer dizer, aos 30 minutos aconteceu tudo aquilo. Até ali tivemos um grande jogo, um grande espetáculo, um grande clássico. Agora fica comprometido, é claro, como disse o Raul. O São Paulo agora fica com 9 jogadores, o Palmeiras fica com 10. Na hora que chutou a bola ali, o Aço caiu por cima do meu joelho com a trave, deu um corte profundo e tá sentindo um pouco o joelho. E a complicação ali do lance, hein, dia das expulsões, Serginho? Não existe, o Galhão também entrou no mesmo lance que o Ney, ele expulsou apenas o Ney, não o Galhão. Tá aí o Serginho falando. 3-3. Bola rolando, é o que interessa, é o que o torcedor gosta. Chega de confusão, né? Teve uma roubada de bola ali, o Carabali fez a falta, pelo menos entendeu assim o Paulo César de Oliveira. Falta contra o São Paulo. Veja o lance. Ele acabou puxando sutilmente pela camisa o jogador do Palmeiras. Tá lá para bater o Arce. Por enquanto vão se mantendo invictas as duas equipes no campeonato. Levantamento do Arce. Gol! Evair! 34 do segundo tempo. Vira tudo o Palmeiras aqui no Morumbi. 4 para o Palmeiras, 3 para o São Paulo. Olha o Evair, ó. Atrás da zaga. Entre o Jorginho e o goleiro. Vamos ver de novo. Olha lá, o Jorginho subiu, não pegou nada. E o Evair executou o Rogério. Mais um de cabeça. Impressionante. Olha. Bola na área do time do São Paulo. É impressionante, claro que houve o mérito do atacante, mas a zaga do São Paulo hoje contribuiu também para que isso acontecesse, né? Vai mexer o São Paulo, hein? Olha o São Paulo lá, pênalti! Marca pênalti, Paulo César de Oliveira, e vai mostrar cartão lá para o jogador do Palmeiras. Em cima do Carlos Miguel. Interessante que o jogador do Palmeiras tinha a bola dominada, ele tocou com o pé de apoio na bola, a gente vai conferir. Acabou se complicando todo. Foi o Jackson, né? Foi o Jackson. Tá reclamando ali o Evair. Ele tinha a bola dominada. Você vai conferir no replay. Aí ele acabou se complicando no domínio da bola. O Carlos Miguel foi pro fundo e ele acabou fazendo a falta. 4 para o Palmeiras, 3 para o São Paulo. O Rogério vai bater o pênalti lá. Vamos ver. Cartão para o Jackson, que fez a falta, que fez o pênalti, né, do Carlos Miguel. O Varley, viu, Jota? Varley, número 18, no lugar de Jorginho, número 2, na equipe do São Paulo. Agora goleiro contra goleiro, hein? Rogério Ceni vai colocar lá. Responsabilidade para o goleiro do São Paulo empatar o jogo aqui no Morumbi. Vai lá o Paulo César de Oliveira. O massagista estava ali atrás, ali, ele mandou ele se retirar. Massagista do Palmeiras, olha lá, está expulso. Está expulso lá o massagista do Palmeiras. Está lá na linha de fundo lá. Vai bater o Rogério. Olha a chance do São Paulo para empatar o grande clássico aqui no Morumbi. Rogério Ceni, goleirão, capitão do time. Já está autorizado. Pé direito do Rogério, bateu! Gol! Outra vez. Rogério, 37 minutos. 4-4, Raul. Impressionante o clássico aqui no Morumbi. É verdade. Muito bem cobrado, sem a menor possibilidade de defesa. Agora, apesar das expulsões, do espetáculo feio, né, em determinado momento, pouco tempo, evidentemente, a emoção continua no jogo, né? É um jogo ainda indefinido. Tudo está acontecendo hoje, Jota. Olha o Palmeiras chegando. Refletores acesos aqui no Morumbi. Tem falta ali. Nem as expulsões conseguiram estragar na verdade o espetáculo, né? Teve uma manchazinha, enquanto você vê no replay aí, que houve o pênalti claro, não houve a menor dúvida. Mas o replay é só para a confirmação, mas mesmo no lance, durante o lance,
momento que acontecia, não deixou nenhuma dúvida. 38, você conferiu, é isso mesmo que você viu aí, 4-4. A torcida do São Paulo volta agora a cantar aqui no Morumbi. Oséias. Toca a bola ali o Bordon, lateral para o Palmeiras. De marcação, né? Eu disse aqui saudades do Souza, talvez não do futebol do Souza, porque faz tempo que, lamentavelmente, ele não vem jogando o seu futebol. Mas saudade dele, né? Porque está no banco faz tempo, não entra nunca. Olha o Arce. Ali pelo meio, Jackson. Bola para o Arce. Toca para o meio. Ô, bandeira parou. Já marcou o impedimento do Edmilson. O Ednilson Corona aqui, o assistente da direita. 43 do segundo tempo. Um jogão aqui no Morumbi. 4-4, São Paulo e Palmeiras. Está vendo aí o Dodô. Dodô vai sair. Michael Keller já informou. Souza no São Paulo para a saída do Dodô aos 43:30. Sorriso aí do Dodô para a entrada do Souza. Gesto bonito. Vamos ouvir o Dodô aqui. Dodô, é bom de novo ouvir a torcida gritando seu nome, né? Olha, o time jogou bem, né? Infelizmente aconteceu algumas coisas no segundo tempo que não é normal, né? Eu acho que a gente consegue aumentar esse resultado. Tá aí, Dodô. Olha o Varley, escapava ali pelo meio, o Roque tá fora, hein? Tá expulso o Roque Júnior. Já tinha o cartão amarelo. O Varley ia em direção à área, você tá vendo aí, ó. E o Roque Júnior, Maps, tomou o cartão. Tá certo, né, Raul? Tá certo, interpretou muito bem o lance. Era o último homem, tinha total condição para definir uma situação e marcar o gol. E nesse caso, quando é impedido de fazer isso, enquanto você vê a confirmação do cartão vermelho, o juiz tem que aplicar o cartão. E acabou acontecendo agora. Tudo igual, né? Rogério Ceni na bola. Você tá vendo lá o Rogério. Pô, agora 9 de um lado, 9 de outro. Tá igual, 9 jogadores do Palmeiras, 9 jogadores do São Paulo, no placar 4-4. E o Rogério tá lá para bater, ele que já fez um de pênalti. Olha o Filipão ali, ó. A barreira tá muito à frente. Tá aí o Rogério Ceni, agora vai afastando um pouquinho só ali a barreira. E aí o Carpegiani. Cobrança pro Rogério. Estamos em cima dos 45, segundo tempo. Rogério CT. Tá uma guerra ali, o Paulo César e a barreira. Bordão tá sendo empurrado, olha o Rogério, bateu, subiu muito a bola do Rogério Ceni. O goleiro do Palmeiras armou a barreira um pouco diferente, deixou exatamente no meio. E com isso causou uma certa dúvida ao Rogério na cobrança, né? Sem saber onde colocar. Pronto, grande jogo no Morumbi, 4-4. Aqueles jogos que o torcedor nunca vai esquecer. Público, Jota. Olha o São Paulo chegando, já o público, Galeano, mete o pé na bola, manda pra fora. Vamos lá, Michael. 31.045 presentes aqui no Morumbi. 31.045 presentes. Portanto, 31.045 aqui no Morumbi para São Paulo e Palmeiras. Nós temos mais 3 minutos de jogo. Bateu Souza. Olha o toque de cabeça. Olha a sobra. Varley bateu. Olha o São Paulo. Tinha uma parede ali. O São Paulo não conseguiu. Marcelinho bate agora. Na trave. Olha o gol. Marcos. Ele faz milagre aqui no Morumbi. O goleiro do Palmeiras. Inacreditável. Vamos ver. Primeiro teve o desvio lá. Ele tocou na bola. Ela bateu na trave. Olha a defesa do goleiro. E depois ele sai de novo para fazer uma outra defesa, Raul. Impressionante. Olha, Jota, nós estamos há muitos anos aí, já vimos algumas coisas parecidas, já vimos o Rodolfo Rodrigues há algum tempo atrás na Vila Belmiro, olha aí. Olha o Souza. Varley, que lindo lance, foi para a área, chegou Galeano. Então, claro que foi espetacular a participação do goleiro, foi fantástica. A bola pegou na trave, o Rogério tirou 2 vezes também, impedindo. Poderíamos ter tido 4 situações, quer dizer, tivemos 4 situações claríssimas para marcar. E vou dizer, tivemos 4 milagres, porque a bola não entrou por causa disso. Milagre não ter entrado. Exatamente. Tem falta lá. Tem falta lá do Rubem Júnior.
2 milagres do goleiro do Palmeiras, 2 milagres do Rogério, né, que se posicionou ali como zagueiro, mas o São Paulo e Palmeiras sempre a garantia de um bom espetáculo, né? Outro dia, até o Veloso, outro dia, falou, ó, vai ser difícil eu voltar, viu? Bola pra dentro, Marcos passa por ele. O próprio Veloso admitiu outro dia, olha, eu vou voltar, tudo bem, quero voltar, mas não vai ser fácil não, pelo que o Marcos está jogando. Mas um grande time tem que ter sempre mais que um, né? Porque, na verdade, são muitas competições, muitos jogos, quer dizer, há contusões e é preciso que quando você tenha que substituir um jogador, você não perca em termos de qualidade, né? Bordon. Vamos para o final da partida. Faltando 1 minuto. Hein? Chegamos a 49. Mauro César parou. Está marcada a falta ali para o São Paulo. 4 para o Palmeiras. Você está vendo o lance aí do Carlos Miguel. Ali, ó.